Die Hauptstadt des Gaues Schlesien bildet einen der Eckpfeiler gegen den bolschewistischen Ansturm. Breslaus Bevölkerung ist von ihrem Gauleiter aufgerufen worden, die Stadt bis zum Äußersten zu verteidigen. Há cidades que morrem em horas, há outras que demoram meses para fazê-lo. E esse processo lento, essa agonia estendida no tempo, resulta infinitamente mais brutal. Breslau, janeiro de 1945. Uma metrópole de mais de 600 mil habitantes no coração da Baixa Silésia. Uma cidade com catedral gótica, com uma praça principal considerada a segunda maior da Europa Central, com bondes, com teatros, com universidades, com zoológico, uma cidade que no final de 1944 era ainda, entre todas as grandes urbes do Reich, uma de poucas que o fogo da guerra ainda não havia tocado. As janelas continuavam inteiras, os mercados funcionavam, as crianças frequentavam a escola. Em 92 dias, tudo isso desapareceu. O que você vai escutar não é apenas a história de um cerco militar. É a história de uma cidade convertida em fortaleza por ordem de um homem que nunca viveu nela. Defendida por soldados que sabiam que ninguém viria resgatá-los, habitada por civis que ninguém evacuou a tempo e destruída com uma meticulosidade que a guerra poucas vezes iguala. É a história da Festung Breslau, a última fortaleza do Reich, e dos 82 dias que demorou para se render, 2 dias antes de que terminasse a Segunda Guerra Mundial na Europa. Para entender o que ocorreu em Breslau em 1945, é preciso entender primeiro o que Breslau era antes. A cidade estava assentada sobre as margens do Oder desde o século X. Era um nó de rotas comerciais entre o Ocidente Germânico e o Oriente Eslavo, entre o Báltico e o Mediterrâneo terrestre. Sua catedral, construída na Ilha do Dom, datava do século XIII. Seu palácio municipal, o Rathaus, era uma das joias góticas do centro da Europa, com uma fachada oriental que seus habitantes consideravam insuperável e que séculos de viajantes haviam confirmado. A Praça do Mercado, Der Ring, com suas casas coloridas e seus portais, era efetivamente a segunda maior do mundo germânico depois da de Cracóvia, com mais de 200 metros de comprimento. Os pontes sobre os braços do Oder a conectavam em todas as direções. Em 1933, quando os nazistas chegaram ao poder, Breslau tinha ao redor de 600 mil habitantes e era a 4ª ou 5ª maior cidade do Reich. Tinha aeroporto próprio, rede de bondes, vários hospitais universitários, uma tradição industrial significativa na fabricação de maquinários e material ferroviário. A fábrica Link Hoffmann produzia locomotivas e vagões que circulavam por toda a Europa Central. Era uma cidade com peso próprio. O que a guerra havia trazido até esse momento era, sobretudo, refugiados. Após 1943 e especialmente em 1944, os bombardeios aliados sobre as cidades do oeste alemão, Colônia, Hamburgo, Dresden, haviam lançado dezenas de milhares de pessoas para o leste, para zonas ainda intactas. Breslau se converteu em destino de muitos deles. Para o final de 1944, a população havia crescido até roçar o 1 milhão. Crianças berlinenses, famílias da Renânia, mães com filhos que haviam perdido suas casas nos bombardeios de agosto. Todos chegaram buscando o lugar mais seguro do Reich. Encontraram-no justo a tempo para ficarem presos no pior de todos. Em 24 de agosto de 1944, Adolf Hitler assinou o decreto que declarava Breslau Festung, fortaleza, com a ordem de defendê-la a todo custo. Era uma designação que se aplicou nesse mesmo ano a dúzias de cidades do leste alemão: Königsberg, Poznań, Memel, Kustrin. O conceito era simples em seu enunciado e catastrófico em suas consequências. Cada cidade declarada fortaleza devia reter o inimigo, fixar suas forças, ganhar tempo para uma contraofensiva que o alto comando alemão continuava prometendo, mas que nunca chegaria. Na prática, cada Festung era uma condenação à morte para quem ficava dentro. Mas em agosto de 1944, o fronte do leste ainda estava na Polônia. E Breslau, a mais de 350 quilômetros das linhas de combate, continuou sendo para a maioria de seus habitantes um lugar relativamente seguro. Os bombardeios soviéticos de novembro de 1941, que haviam matado aproximadamente meia dúzia de pessoas em uma operação que, dada a distância do front, foi considerada tecnicamente impressionante,
eram o único rastro da guerra sobre a cidade. Uma meia dúzia de mortos em 3 anos. As pessoas faziam as compras, os bondes circulavam, os restaurantes do centro serviam jantares aos domingos, e a Luftwaffe também emitia relatórios de vitória no rádio a cada noite. Ao amanhecer de 12 de janeiro de 1945, 4.000 canhões soviéticos abriram fogo de maneira simultânea ao longo de quase 500 quilômetros de fronte. A terra se sacudiu. O céu ao leste da Polônia se iluminou com uma luz contínua que os observadores descreveram como um amanhecer artificial, um amanhecer que não trazia dia senão destruição. Em Breslau, a mais de 350 quilômetros do ponto de ruptura inicial, ainda não havia alarme. Ainda havia vida normal. A ofensiva do Vistula Oder foi desenhada pelo Marechal Georgy Zhukov e pelo Marechal Ivan Konev para romper as defesas alemãs na Polônia e projetar o Exército Vermelho diretamente para o coração do Reich. Não era uma ofensiva de teste. Era o ataque final, o que conduziria a Berlim. Os generais soviéticos calculavam chegar ao rio Oder em 45 dias. Conseguiram-no em 11. O general Heinz Guderian, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão nesses dias, havia advertido Hitler repetidamente no outono de 1944 que o fronte oriental era uma casa de cartas. Utilizou exatamente essas palavras. Hitler respondeu como costumava. A fortaleza aguentaria, as reservas chegariam, a situação se estabilizaria. Em 12 de janeiro ficou demonstrado quem tinha razão. O fronte não se estabilizou. O fronte colapsou. Os primeiros a avançar foram os exércitos do primeiro fronte ucraniano sob o comando de Konev. No dia seguinte se uniram os do terceiro fronte bielorrusso e em 14 de janeiro os do primeiro e segundo fronte bielorrusso. Era o maior desdobramento ofensivo sustentado na história militar do século XX até esse momento. O grupo de exércitos. A alemão, ao comando do coronel-general Joseph Harpe, substituído em 17 de janeiro por Ferdinand Schörner, tentou resistir. Os números não davam, as linhas se fragmentaram em horas. Em 17 de janeiro, Varsóvia caiu. 5 anos e 4 meses de ocupação alemã se terminaram em uma jornada. No dia seguinte, Łódź e Cracóvia foram tomadas quase sem combate. Toszowa caiu no dia 16, Katowice no dia 27. As colunas blindadas soviéticas avançavam a um ritmo de 30, 40 quilômetros diários, rodando sobre caminhos que em condições normais teriam demorado semanas para cobrir. As telas de retaguarda alemãs que tentavam freá-los duravam horas, no máximo 1 dia. O correspondente de guerra Vasily Molinin, que seguia o avanço do primeiro fronte ucraniano, anotou em seu diário que os soldados soviéticos mal podiam acreditar na velocidade em que se moviam. "Passamos por cidades que ontem eram alemãs e hoje já não são", escreveu. "Ninguém parece saber onde termina a guerra." E Breslau continuava sem evacuar seus civis. O primeiro comandante militar da fortaleza, o general de artilharia Johannes Krause, havia alertado Ranke no outono de 1944. Breslau não tinha defesas reais. Se o fronte colapsasse, a cidade precisaria ser evacuada de imediato. Havia que tirar 200.000 pessoas no mínimo antes que os soviéticos cortassem as estradas. Krause foi ignorado. Logo foi substituído. Em seu lugar chegou o major-general Hans von Alphen em 2 de fevereiro de 1945, designado pessoalmente por Schörner, comandante do Grupo de Exército Centro. Von Alphen era um oficial de engenheiros, metódico e sem brilho especial. Schörner queria um comando que atuasse com energia, mas que não desafiasse a autoridade política de Ranke. Von Alphen se encaixou nesse perfil durante exatamente 3 semanas. Entretanto, o fronte continuava se aproximando. Em 23 de janeiro, os soviéticos tomaram Gross-Wartenberg, a pouco mais de 60 quilômetros de Breslau. No dia 25, Oels caiu, a menos de 40. O caminho para a cidade ficou praticamente aberto. Na cidade, a voluntária da Cruz Vermelha Lena Aschner, que trabalhava na estação central de trem, gerenciando o fluxo de refugiados que chegavam do leste desde 17 de janeiro, resumiu o que via em uma anotação que os historiadores têm citado repetidamente. Breslau não é uma fortaleza, está perdida. Todo o mundo sabe disso. Todo o mundo sabia disso. E o Gauleiter Karl Hanke continuou sem ordenar a evacuação geral.
Para entender a Festung Breslau, é preciso entender Karl Hanke, porque sem ele ela não existe. Karl August Hanke nasceu em 24 de agosto de 1903 em Lauban, hoje Lubań, na Polônia, filho de um maquinista de locomotivas. Cresceu nos bairros trabalhadores de uma cidade industrial pequena, tornou-se professor de escola. Demitiram-no em 1931 por suas atividades no Partido Nazista, ao qual se havia filiado em 1º de novembro de 1928, com o número de carteira 102.606. Era um ideólogo convicto desde jovem, com a energia nervosa de quem sabe que sua única alavanca de ascensão social é a lealdade absoluta à causa. Essa lealdade o levou a Berlim, e em Berlim o levou a Joseph Goebbels. Hanke se converteu em secretário pessoal do ministro da propaganda do Reich. Era um homem de confiança, um executor eficaz que não questionava ordens. Goebbels lhe abriu as portas, apresentou-o a Hitler, deu-lhe protagonismo nos atos do partido. Hanke foi eleito deputado do Reichstag em 1932 e escalou dentro do ministério com a velocidade que só permite uma lealdade demonstrada e a ausência de escrúpulos para aplicar o que lhe fosse mandado. Mas no aparato do Reich, a política e o escândalo pessoal viajavam juntos. Em 1938, a relação matrimonial entre Joseph Goebbels e Magda Goebbels entrou em crise severa. Goebbels havia iniciado uma relação sentimental com a atriz tcheca Lida Barová, uma aventura que Hitler teve que ordenar interromper pessoalmente para evitar o escândalo público. Nesse contexto de tensão doméstica, Magda Goebbels, que queria se divorciar, encontrou em Hanke alguém disposto a ajudá-la. Hanke compilou um dossiê com documentação de 36 mulheres envolvidas na conduta extraconjugal de Goebbels, apresentou-o diante de Hitler e, ao mesmo tempo, iniciou ele mesmo uma relação com Magda. A crise chegou a tal ponto que Magda considerou formalmente o divórcio. Hitler vetou a separação, exigiu que tudo se resolvesse em silêncio e em privado, e relegou Hanke a um segundo plano. A consequência foi a transferência. Em 1941, Hanke foi designado Gauleiter da Baixa Silésia e Oberpresidente da província prussiana da Baixa Silésia, com sede em Breslau. Era um destino importante, mas periférico em relação aos centros de poder de Berlim. Poderia ter sido interpretado como um exílio dourado. Hanke o interpretou como uma oportunidade. Em Breslau, desenvolveu o perfil do governador absolutista. Tinha pouca paciência com as nuances. Nos 4 anos que governou a região antes do cerco, supervisionou a eliminação dos judeus da cidade, ordenou a morte de pelo menos 1 milhar de presos políticos segundo os registros que sobreviveram e construiu uma reputação que nos documentos da época aparece repetidamente descrita com uma mesma frase, uma cópia em papel carbono de Hitler, mas sem o carisma. Quem trabalhava perto dele o descrevia como alguém que falava mal em público, que carecia do magnetismo retórico dos líderes do partido com influência real, mas que compensava essa carência com uma vontade de ferro para impor suas decisões sem hesitação. Em janeiro de 1945, Goebbels começou a mencioná-lo em seus diários com admiração. Em 3 de abril de 1945, enquanto Berlim se preparava para seu próprio fim, Goebbels anotou que Hanke havia recebido elogios extraordinários da liderança por sua conduta em Breslau. O homem que Goebbels havia exilado na Silésia por ter se deitado com sua esposa se havia convertido nos momentos finais do Reich em um de seus heróis propagandísticos. O paradoxo era tão perfeito que resultava obsceno. Também tinha uma vida privada mais estruturada do que sugeria sua imagem pública. Em Breslau, manteve durante anos uma relação com a baronesa Freda von Firks, filha de um proprietário de terras abastado e professora na Universidade de Berlim. Tiveram uma filha em dezembro de 1943. Casaram-se em 25 de novembro de 1944, exatamente 2 meses antes de que o fronte soviético colapsasse e o mundo de Hanke começasse a se reduzir aos limites de uma cidade sitiada. Em 19 de janeiro de 1945, Hanke emitiu finalmente a ordem. As mulheres e as crianças deviam abandonar a cidade a pé em direção a Operau e Kant. Sem transporte organizado, sem cozinhas de campanha, sem provisões sistemáticas, a temperatura exterior essa noite era de entre 15 e 20 graus abaixo de zero,
Foi uma catástrofe. Mais de 700 mil pessoas tentaram abandonar Breslau nos dias seguintes, a grande maioria a pé. Os que tinham carroças de cavalos as carregaram com o que puderam. Móveis, roupas, fotografias, as coisas que as pessoas consideram imprescindíveis quando têm tempo para escolher. E à medida que avançavam pelos caminhos gelados da Silésia, foram deixando para trás esses objetos, um a um, porque o peso era insustentável e o frio esgotava antes do previsto. As carroças se esvaziavam. As pessoas continuavam. Algumas não podiam continuar. As garrafas térmicas com leite quente para os bebês se esfriavam a poucos quilômetros. Os cobertores se encharcavam com a neve que caía e adicionavam peso ao esgotamento. As mães, que haviam calculado a distância em termos razoáveis, 15 quilômetros até a seguinte localidade com refúgio, descobriram que 15 quilômetros a 20 abaixo de zero, puxando uma carroça, carregando uma criança no colo, com outra agarrada à saia, não tem o mesmo significado que em um mapa pendurado na parede de um escritório. Estima-se que ao redor de 100 mil pessoas morreram durante essa evacuação. A cifra exata é impossível de verificar. Os corpos ficaram espalhados em caminhos e valas, congelados, e alguns não foram achados até a primavera, quando o degelo os devolveu à superfície com um nível de deterioração que as equipes de limpeza descreveram em seus relatórios com uma frieza que não dissimulava o horror. Houve um trecho concreto, o que conduzia para Kant, a cerca de 15 quilômetros ao sudoeste de Breslau, que ficou marcado de um modo especial nos testemunhos sobreviventes. Esse trecho recebeu depois um nome: a Marcha da Morte das Mães de Breslau. Cerca de 60 mil pessoas tentaram percorrê-lo nos dias de maior frio. Segundo os registros das equipes de limpeza enviadas depois, nesse trecho morreram aproximadamente 18 mil pessoas. 18 mil corpos em 15 quilômetros de caminho, mais de 1.000 por quilômetro. Há um testemunho de uma jovem auxiliar do Bund Deutscher Mädel, a organização feminina da juventude hitlerista, que viajava com um motorista de caminhão idoso nessa mesma estrada de noite. Os faróis do veículo iluminaram o que parecia ser um obstáculo na pista. O motorista lhe pediu que baixasse para retirá-lo. Acreditou que eram bonecas. Quando chegou até elas, compreendeu que eram bebês. Crianças pequenas, abandonadas no meio do caminho por pais que já não podiam carregar com elas e que haviam tomado a decisão, em meio ao frio, ao esgotamento e ao desespero, de continuar sozinhos e esperar que alguém recolhesse seus filhos. Essa mulher sobreviveu à guerra. Teve filhos próprios e durante décadas não pôde ter bonecas em sua casa. As mães que buscavam leite para seus bebês nas localidades do caminho às vezes encontravam vacas abandonadas em fazendas vazias. Outras vezes encontravam fazendas vazias e nada mais. As equipes de resgate tardias enviadas pela administração nazista chegaram quando já era demasiado tarde para a maioria de quem havia caído. O corredor entre Breslau e Kant foi descrito depois por vários dos sobreviventes como um caminho balizado de posses pessoais. Primeiro objetos pesados, depois roupas extras, depois fotografias e documentos, depois as últimas coisas até que só restava o que a pessoa estava vestindo quando morreu. Dentro da cidade, enquanto ocorria tudo isso, Ranke ordenava construir barricadas. A transformação de Breslau no que o partido chamava de uma fortaleza inexpugnável foi um processo caótico, forçado e brutalmente destrutivo para os seus próprios habitantes, muito antes de que chegasse o primeiro soldado soviético. As ordens eram precisas em sua brutalidade. Cada rua devia converter-se em um obstáculo, cada edifício em um ponto de resistência, cada recurso disponível em material de defesa. As equipes de trabalho, formadas por civis sob coação, homens recrutados nas ruas, em suas casas, nos abrigos, arrancaram paralelepípedos e os empilharam em barricadas. Os bondes foram tombados e soldados em sua posição para bloquear avenidas principais. As lápides dos cemitérios, os troncos das árvores dos parques, as estruturas metálicas das janelas arrancadas de fachadas inteiras, tudo servia. Em algumas praças, escavaram-se valas antitanque de até 6 metros de largura e 4 de profundidade, reforçadas com concreto e arame farpado. As pontes sobre os canais e o Oder foram minadas com cargas preparadas para ser detonadas por controle.
Os andares térreos dos edifícios de maior tamanho foram emparedados e convertidos em fortins com seteiras para metralhadoras orientadas para as ruas principais. No outono de 1944, meses antes do fechamento do cerco, já se havia mobilizado mais de 100.000 pessoas para cavar valas antitanque nos arredores da cidade. A vala principal tinha 6 metros de largura e 4 de profundidade e se estendia ao longo de quilômetros. Os oficiais alemães que supervisavam o trabalho, segundo vários testemunhos colhidos depois, eram céticos. Um deles comentou que os soviéticos demorariam 30 minutos para cruzá-la, 30 minutos para rir das defesas e 2 para atravessá-las. Quando chegou o inverno, a vala encheu-se de neve e as colunas blindadas soviéticas simplesmente rodaram por cima. O Volkssturm, criado por decreto de Hitler em 25 de setembro de 1944, foi organizado em 38 batalhões dentro da cidade. Cada batalhão tinha, em teoria, até 600 homens, embora na prática os números variassem. Seus integrantes eram homens entre 16 e 60 anos, veteranos da Primeira Guerra Mundial com artrite nos joelhos junto a adolescentes que nunca haviam disparado uma arma. O armamento era um mostruário do que restava nos depósitos do Reich. Fuzis capturados na França em 1940, fuzis italianos, fuzis poloneses, algum iugoslavo compartilhados às vezes entre 2 homens. A arma mais abundante era o Panzerfaust, o lançador de granadas antitanque de um único disparo, fabricado em 53 minutos e a um custo de 8 Reichsmarks a unidade. Produzi-lo era rápido. Usá-lo corretamente, por outro lado, requeria prática que a maioria não tinha. A isso somaram-se, em janeiro de 1945, 50 veículos Goliath, os pequenos tanques teleguiados cheios de explosivo, e 18 canhões antiaéreos Flak 36 de 88 mm que podiam usar-se também em função antitanque. A guarnição regular era um mosaico igualmente heterogêneo. Os soldados em retirada de outras unidades que foram detidos nos controles da cidade e reincorporados ao combate. Unidades da 69ª Divisão de Infantaria, formada apressadamente e organizada em regimentos que levavam os sobrenomes de seus comandantes. O Regimento Mohr, o Regimento Sauer, o Regimento Hanf, o Regimento Vehl da Luftwaffe. O Regimento SS Beslan, que incluía voluntários procedentes da França e dos Países Baixos. Um detalhe que fala por si só do estado das SS naquela fase da guerra. Pessoal de terra da Luftwaffe, unidades de sinais, de engenheiros, de intendência, de polícia. No final de janeiro, chegou também um regimento das juventudes hitleristas. Em total, ao redor de 50.000 homens ficaram cercados dentro da fortaleza. A guarnição contava com 32 baterias de artilharia, equipadas com uma mistura de peças alemãs antigas e material capturado de soviéticos, poloneses, iugoslavos e italianos. Sem tanques propriamente ditos, salvo uma pequena companhia de 15 canhões de assalto de diferentes modelos. Frente a eles, o 6º Exército Soviético de Vladimir Gluzdovsky desdobrava 1.000 peças de artilharia ao redor do perímetro, 1.000 peças contra 32 baterias. A disciplina dentro da fortaleza impôs-se com métodos que iam além do militar. Hanke havia estabelecido um regime de terror desde os primeiros dias. A covardia, o derrotismo, a mais mínima expressão pública de dúvida eram suscetíveis de levar um homem diante de um conselho de guerra sumaríssimo. A pena habitual era a morte. Os corpos dos executados eram pendurados em postes e postes de luz com cartazes que descreviam sua falta. Morreu como covarde. Traiu a sua cidade. O caso de Wolfgang Spielhagen foi o mais emblemático. Spielhagen era o vice-prefeito de Breslau, mais funcionário de carreira do que político convicto. Havia viajado a Berlim quando já não tinha funções administrativas concretas em uma cidade sitiada. Não havia departamento financeiro em uma Festung, não havia orçamentos para gerenciar, não havia contratos para assinar. Simplesmente se apresentou diante da liderança do partido na capital, disse que estava disponível para qualquer tarefa e ninguém lhe atribuiu nada. Regressou a Breslau. Hanke o fez prender por deserção, fez com que o acorrentassem a um caminhão. Arrastou-o pelas ruas principais do centro histórico diante dos civis e dos soldados. Depois o fuzilaram em público. Hanke chamou aquilo de uma morte infame para quem teme a morte honorável.
Era uma advertência visível para todos. Era também, em sua forma específica, o retrato mais fiel do homem que governava a fortaleza. Mas nem todos os civis haviam podido partir. Apesar das ordens de evacuação, cerca de 230 mil pessoas permaneceram dentro do perímetro quando o cerco se fechou. Idosos que não podiam caminhar, mães com filhos pequenos que esperaram demais, homens detidos nos controles e obrigados a ficar, trabalhadores forçados poloneses, uns 3.000, que viviam em condições incomparavelmente piores que o resto, e os sacerdotes. Os clérigos de Breslau, em sua grande maioria, não abandonaram suas paróquias. Ficaram com seus paroquianos. Com o tempo, essa decisão os converteria nos cronistas mais lúcidos e na única voz moral real que restou dentro da fortaleza. O zoológico de Breslau estava dentro do perímetro. Ao redor de 10 de fevereiro, quando o cerco estava se completando, a direção do zoo recebeu a ordem de sacrificar todos os animais. A razão era tática. Se os edifícios fossem atingidos durante os combates e as gaiolas se abrissem, a cidade sitiada poderia ver-se enfrentada simultaneamente a leões, tigres, lobos e primatas soltos entre os escombros. A mesma ordem se daria semanas depois no zoo de Berlim pelos mesmos motivos. O diretor do zoo, ou quem assumiu essa responsabilidade, deixou um registro do processo de sacrifício animal que os tradutores posteriores descreveram como um dos documentos mais difíceis de ler do cerco. Não por sua extensão, mas por seu tom. Uma lista de mortes de animais, um atrás do outro, narrada com a compulsão contida de alguém que faz algo que sabe que lembrará sempre. Em 8 de fevereiro de 1945, Ivan Konev ordenou o início da ofensiva da Baixa Silésia. O objetivo imediato era cercar Breslau. O objetivo final era liberar o primeiro fronte ucraniano para continuar o avanço em direção a Berlim. O plano era uma tenaz. Desde o norte, as unidades do 52º Exército Soviético já haviam estabelecido cabeças de ponte sobre o Oder em múltiplos pontos. Desde o sul, o 5º Exército da Guarda pressionava desde Grotkau. No centro, o 6º Exército Soviético, sob o comando do general Vladimir Gluzdovsky, 41 anos, georgiano de origem, 25 anos no Exército Vermelho, 6 divisões de fuzileiros sob o seu comando, tinha a missão de completar o anel e, posteriormente, reduzir a fortaleza. Gluzdovsky era um homem de experiência sólida, mas sem o histórico épico dos grandes marechais soviéticos da guerra. Era competente e metódico. Chegou a Breslau sem a glória de Stalingrado ou Kursk em sua folha de serviços, e partiu de lá sem havê-la ganhado também. O cerco de Breslau não seria um dos episódios que a historiografia soviética escolheria para construir mitos. Mas durante 82 dias dirigiu as operações ao redor de uma cidade que se negava a morrer, e o fez com a suficiente determinação para manter o cerco intacto enquanto o resto do exército soviético conquistava Berlim. Em 9 de fevereiro, as unidades do 6º Exército tomaram Neumarkt e alcançaram a rodovia que conduzia a Berlim. Ao girar em direção ao leste, encontraram-se com a resistência da 8ª Divisão Panzer Alemã, que atrasou brevemente o avanço, mas não pôde detê-lo. Em 11 de fevereiro, o 5º Exército da Guarda rompeu as defesas alemãs no sudeste e avançou até a linha ferroviária ao sul da cidade. Em 13 de fevereiro de 1945, as vanguardas do 6º Exército e do 5º Exército da Guarda enlaçaram a cerca de 8 quilômetros ao sul do centro histórico. O cerco estava completo. No dia seguinte, os alemães conseguiram abrir um corredor temporário. Durou horas, antes de que os soviéticos o selassem definitivamente. A partir de 14 de fevereiro de 1945, Breslau ficou completamente isolada. O dia em que se fechou o cerco, 13 de fevereiro, era também o aniversário do bombardeio de Dresden do ano anterior. A coincidência não tinha nenhum significado militar, mas alguns dos sobreviventes a mencionaram em seus testemunhos posteriores como se a data carregasse um peso próprio. A única conexão com o exterior passava pelo ar. O aeródromo de Gandau, no noroeste da cidade, converteu-se de imediato no coração logístico da fortaleza. Os Junkers Ju-52 chegavam carregados de munição, medicamentos, alimentos concentrados, correio, substitutos. Partiam com feridos em macas e com os últimos civis que ainda podiam ser evacuados. Os números da ponte aérea são difíceis de precisar.
mas os testemunhos coincidem em que durante as semanas de maior atividade operaram vários voos diários, apesar do fogo antiaéreo soviético que se intensificou rapidamente. Em determinado momento de fevereiro, 2 de cada 5 aparelhos que tentavam o pouso eram derrubados. O comando da Luftwaffe advertiu que a esse ritmo ficariam 100 aviões antes que terminasse o inverno. Os cálculos posteriores estimam que, por via aérea, se conseguiu evacuar cerca de 600 civis e vários milhares de feridos graves. 600 civis em uma cidade com 230 mil almas presas. Em 16 de fevereiro de 1945, o comando soviético enviou um ultimato ao comandante da Festung: rendição incondicional no prazo de 24 horas. O major-general Hans von Alphen não respondeu. O silêncio foi a resposta. No dia seguinte, 17 de fevereiro, o 6º Exército lançou seus primeiros assaltos massivos contra o perímetro sul e sudeste. O ataque concentrou-se nos bairros de Schmolz, Operau, Klettendorf, Herzogshofen, Lamsfeld e Brockau, zonas residenciais com blocos de apartamentos de 4 e 5 andares, pátios internos, ruas estreitas, porões profundos. O terreno ideal para que a vantagem soviética em blindados perdesse eficácia e a luta se convertesse em algo que os alemães podiam sustentar mais tempo. Os primeiros a absorver o impacto do assalto foram os homens do regimento Well e os da 69ª Divisão ao comando do major-general Siegfried Ruff. O combate intensificou-se com uma rapidez brutal. As forças soviéticas romperam as defesas exteriores e capturaram vários núcleos de resistência em poucas horas. Mas quando tentaram avançar em direção ao interior da cidade, cada edifício converteu-se em um problema novo. As equipes de assalto soviéticas tinham uma tática que haviam aperfeiçoado desde Stalingrado: nunca avançar pela rua, que convertia os soldados em alvos. Em vez disso, abrir buracos nas paredes internas dos edifícios com cargas explosivas portáteis ou com os canhões dos T-34 e mover-se de quarto em quarto, de edifício em edifício, dentro dos quarteirões, sem sair ao exterior. A versão alemã do mesmo método, os túneis de porão em porão abertos durante as semanas prévias ao cerco, servia para a defesa da mesma maneira. 2 exércitos que haviam aprendido no mesmo laboratório de morte, Stalingrado, combatendo agora com as mesmas técnicas em uma cidade diferente. Houve, além disso, um elemento de combate que adicionou uma dimensão adicional de horror. Os soviéticos fabricaram e usaram o que chamavam de torpedos terrestres. Tubos metálicos de grande calibre cheios de explosivo, empurrados ou arrastados pelos canais de escoamento e pelas redes de esgoto até se colocarem sob as posições alemãs, onde detonavam desde baixo. Contra isso, a defesa convencional tinha poucas respostas. Os alemães responderam com o que seus soldados chamavam informalmente de bolsas de cal, ou, na linguagem mais direta da tropa, bolsas de urina, sacos de pano cheios de cal viva, jogados pelas janelas para o interior dos porões ocupados pelos soviéticos. A cal reagia com a umidade e produzia gases cáusticos com efeitos similares aos dos gases lacrimogêneos, capazes de matar em espaços fechados sem ventilação. Os historiadores militares posteriores assinalaram que o emprego dessas bolsas constitui um dos episódios mais próximos do uso operacional de agentes químicos em combate urbano durante toda a Segunda Guerra Mundial no Teatro Europe. Simultaneamente, no setor nordeste, a 294ª Divisão de Fuzileiros Soviética atacou as posições do regimento MOR, que defendia um fronte de aproximadamente 15 quilômetros entre Stein e Polanovitz. No setor oeste, os regimentos Sauer e SS Besslein aguentaram com uma pressão comparativamente menor. Desde Lissa até Hermannsdorf, o regimento Hanf enfrentou a 359ª Divisão de Fuzileiros Soviética e durante esses combates perdeu o aeródromo secundário de Schöngarten. Em 20 de fevereiro, os soviéticos retomaram o bombardeio com maior intensidade. A artilharia de campanha, os morteiros pesados e os lançadores de foguetes Katyusha, aos quais os soldados alemães chamavam de órgãos de Stalin, pelo som que produziam ao dispararem salvas, converteram os bairros do sul e sudeste em uma paisagem de fuligem e pó de tijolo. Quando o fogo cessava, os assaltos de infantaria retomavam. Quando os assaltos paravam, o fogo voltava. Em 24 de fevereiro,
Tropas soviéticas avançando entre os escombros alcançaram o quartel-general do 8º Distrito Militar Alemão e depois se dirigiram para as linhas ferroviárias que atravessavam Gross-Mochbern e Klein-Mochbern. Os soldados do regimento Well tentaram detê-los. Foram dizimados. Os reforços que chegaram para cobrir essas posições ficaram sob fogo de artilharia imediatamente após ocupar seus postos. Os alemães destruíram numerosos veículos soviéticos com o Panzerfaust. Os soviéticos retiraram os tanques da primeira linha e os substituíram por unidades de engenheiros especializados em demolir barricadas com cargas explosivas portáteis. Em 27 de fevereiro, o assalto soviético alcançou a Praça Kaiser Wilhelm. Von Alphen transferiu seu posto de comando em direção ao nordeste e ordenou a evacuação dos civis que ainda permaneciam nos bairros mais próximos ao fronte. O perímetro defensivo havia se contraído. Breslau continuava sem render-se. Enquanto isso, nos bairros que os soviéticos haviam tomado, ocorriam as outras coisas que a guerra arrasta. Os estupros foram generalizados nas semanas posteriores à tomada dos subúrbios exteriores. Os soldados soviéticos que chegavam após anos de guerra, após ter visto o que os alemães haviam feito em seu próprio território, chegavam com contas a ajustar e com uma disciplina que o esgotamento e o álcool corroíam. Os oficiais tentavam controlá-lo com diferente eficácia segundo o dia. O nível de atrocidades em Breslau foi, segundo os testemunhos comparativos, provavelmente menor que em Berlim. Mas Barbari é um termo que só tem sentido estatístico, não humano. Os alemães também não foram inocentes. Documentos de inteligência soviética registraram poços envenenados e alimentos com veneno deixados em casas evacuadas, armadilhas explosivas em alguns edifícios e ações de resistência que os soviéticos responderam com medidas de represália coletiva nos bairros que controlavam. Havia naqueles dias algo parecido a uma rotina estranha, descontínua, organizada em torno da sobrevivência imediata. Os civis presos na Festung viviam principalmente nos porões. Os blocos de apartamentos haviam sido atravessados com aberturas nas paredes entre edifício e edifício, a mesma técnica de Stalingrado, para que os habitantes pudessem mover-se pelos quarteirões sem expor-se ao fogo. Os porões tinham suas próprias hierarquias. Os mais próximos ao andar térreo serviam de hospitais improvisados, os mais profundos de refúgios permanentes. As camas eram tábuas de madeira. A calefação, inexistente na maioria dos casos. A eletricidade chegava de maneira intermitente a partir de geradores de emergência cada vez mais escassos de combustível. Os mercados haviam fechado. As lojas não existiam, mas a cidade havia entrado no cerco com reservas notáveis. 42 mil meias carcaças de porco, 150 mil coelhos, 5 milhões de ovos, segundo os registros dos armazéns militares no momento do cerco. Essas reservas alimentaram a guarnição e os civis durante semanas, embora a distribuição tenha sido desigual desde o princípio e piorado progressivamente. À medida que a ponte aérea se tornava mais precária, a ração diária por pessoa foi reduzindo-se. Os testemunhos de meados de abril descrevem rações que apenas alcançavam para manter um homem de pé, não mais para combater. As agências de correios de Breslau funcionaram com relativa normalidade até bem entrado o mês de março. Parece absurdo dito assim, correio normal dentro de uma cidade cercada e bombardeada. Mas o correio era o único laço com o exterior, com os familiares evacuados, com os soldados do fronte que tinham parentes na cidade. Os Junkers Ju, 52 da ponte aérea, levavam malas postais além de munição. Os funcionários continuavam classificando cartas sob as mesmas ruínas em que viviam os soldados. O último voo regular de correio saiu do aeródromo de Gandau nos primeiros dias de abril, quando as pistas já estavam sob fogo direto. Os hospitais militares haviam se trasladado para os grandes bunkers de concreto antiaéreo que salpicavam a cidade. Estruturas cilíndricas ou em forma de cubo, com paredes de até 2 metros de espessura, capazes de resistir ao impacto direto da artilharia pesada. Os centros cirúrgicos funcionavam à luz de velas ou de lâmpadas de querosene. Os médicos operavam durante 12, 14 e 16 horas seguidas. Um sistema macabro, mas pragmático, regulava a organização dos feridos. Os mais graves, os que morriam mais rápido, localizavam-se nos andares inferiores para que o traslado do cadáver para o exterior resultasse menos complicado.
O cheiro de gangrena impregnava os andares até em cima. Os baldes nos cantos com membros amputados esperando para ser retirados. Os médicos que voltavam à mesa de operações com as mãos ainda manchadas porque não havia tempo para lavar, não havia água limpa suficiente e o próximo ferido não podia esperar. A rádio da Festung emitia boletins de notícias que descreviam vitórias que ninguém dentro da cidade podia verificar. Os alto-falantes soviéticos respondiam do outro lado das linhas em alemão, convidando a render-se e prometendo bom tratamento. Uma vez, os alto-falantes soviéticos anunciaram: habitantes de Breslau, a hora da libertação chegou. 2 divisões blindadas, já veteranas do leste, romperam o cerco ao sul da cidade. Alguns civis desesperados, sem nada a perder, tentaram dirigir-se para o sul. Caíram sob fogo de artilharia. A voz nos alto-falantes sabia disso desde o princípio. Os alto-falantes alemães respondiam também à sua maneira. Wunderwaffe, armas milagrosas que mudariam o curso da guerra. Foguetes V1 e V2 que dobrariam a vontade dos aliados. Reservas blindadas que romperiam o cerco. Ninguém dentro da fortaleza acreditava mais nas armas milagrosas em meados de fevereiro, mas tampouco podia dizê-lo em voz alta. O cumprimento habitual entre os habitantes da Festung durante esses meses não era Heil Hitler, era Bleib übrig. Fique de pé, sobreviva. Essa mudança de uma única frase resume tudo. Os porões geraram também suas próprias dinâmicas sociais. As noites longas e o medo constante produziram relações que em outras circunstâncias não teriam ocorrido. Houve o que os testemunhos da época chamavam de namoradas de bunker. Mulheres jovens que ofereciam companhia em troca de comida ou de proteção de algum oficial. Há referências cruzadas em vários testemunhos, mencionadas sempre com uma mistura de compreensão e julgamento que reflete a ambiguidade moral de quem julga de fora uma situação de sobrevivência extrema. Em paralelo, os clérigos continuavam celebrando missa nas igrejas danificadas quando os edifícios permitiam e nas criptas e porões quando não. Os paroquianos que assistiam a essas missas improvisadas eram, segundo o pároco Peikert, em muitos casos pessoas que não tinham posto os pés em uma igreja havia anos. Os 3.000 trabalhadores forçados poloneses dentro da cidade viviam em condições incomparavelmente piores. Seus alojamentos não tinham calefação. Suas rações eram menores, não tinham acesso aos refúgios melhor protegidos. Quando os edifícios onde dormiam eram destruídos, a documentação disponível sugere que, em vários casos, simplesmente se lhes reatribuiu outro lugar sem que ninguém fizesse uma contagem dos que haviam morrido no desabamento. A vigilância sobre eles diminuiu à medida que a situação militar se deteriorava, e para o final do cerco muitos se moviam com relativa liberdade dentro do perímetro, embora o die, nesse contexto, significasse compartilhar o mesmo cerco, a mesma fome e o mesmo fogo de artilharia que o resto. Também havia, dentro da prisão civil de Breslau, aproximadamente 250 pessoas encarceradas durante todo o cerco. Presos políticos em sua maioria, homens e mulheres detidos pelo regime por motivos que iam desde a sabotagem organizada até o comentário imprudente em um bar sobre a situação da guerra. A prisão continuava funcionando. Os guardas continuavam em seus postos. Os presos continuavam em suas celas enquanto a cidade ardia lá fora, sem saber se sua próxima ameaça seria uma explosão ou uma execução. Alguns foram executados durante o cerco por ordem de Hanke. Os registros sobreviventes não permitem precisar quantos. A fábrica Linke Hoffmann, uma das grandes instalações produtoras de material ferroviário de Breslau, continuava funcionando dentro da fortaleza durante os primeiros meses do cerco. Seus trabalhadores, combinando o material disponível nas oficinas com a iniciativa urgente de quem sabe que o que produz hoje pode marcar a diferença amanhã, construíram durante o cerco um trem blindado. Não era um plano desenhado meses antes. Construíram-no enquanto a cidade ardia ao seu redor. O resultado foi um veículo de combate formidável dentro de seu contexto. 4 canhões antiaéreos de 88 milímetros, os mesmos que a Wehrmacht havia usado desde o norte da África para destruir tanques aliados, adaptados para fogo horizontal. Vários canhões de 37 milímetros e numerosos canhões automáticos de 20 milímetros. Uma tripulação de aproximadamente 100 homens.
O trem operava em um circuito pelas linhas do sudeste da cidade, aparecendo subitamente por trás dos edifícios para disparar sobre posições soviéticas e retirando-se antes que a artilharia inimiga pudesse localizá-lo e responder. Suas aparições eram imprevisíveis em tempo e lugar, o que multiplicava seu efeito psicológico sobre os atacantes além de seu dano material concreto. Sua efetividade tática foi real, mas o preço foi alto. 1 de cada 3 homens que o tripularam caiu como baixa durante os meses de combate, uma taxa de perda superior à da maioria das unidades da guarnição. Os veículos Goliath, 50 unidades chegadas em janeiro, tiveram um histórico mais irregular. Eram tanques teleguiados em miniatura de apenas 1 metro de altura, cheios de explosivo, guiados por cabo até a posição que se queria destruir. Tecnicamente interessantes, taticamente caprichosos. O cabo se enredava, os mecanismos de direção falhavam sob a lama e os escombros, e sua velocidade era tão baixa que os soldados soviéticos aprenderam rapidamente a neutralizá-los cortando o cabo antes que chegassem. Houve, porém, pelo menos uma operação documentada em que 3 Goliath foram dirigidos pelos canais do rio Oder em direção a uma ponte que suportava movimento de tropas soviéticas. Os 3 alcançaram o objetivo e a ponte foi destruída. As tropas presas na margem oposta foram emboscadas. Junto ao trem blindado e aos Goliath, a ingenuidade da desesperação produziu outras soluções. Os engenheiros da guarnição adaptaram os grandes edifícios das periferias do centro histórico para convertê-los em posições de tiro com campos de fogo prefixados. Cada janela que olhava para o sul ou o sudeste foi catalogada como posição potencial, numerada nos mapas do comando, com ângulos de tiro estabelecidos com anterioridade. Quando os defensores se retiravam de um bloco sob pressão soviética, faziam-no geralmente explodindo ou incendiando as posições que abandonavam, para que o edifício conquistado se convertesse em um obstáculo mais do que em um ponto de apoio para o atacante. A artilharia soviética que cercava Breslau era enorme em volume, mas enfrentava o problema que toda artilharia pesada encontra em combate urbano. Quando as linhas estão a 20 metros de distância, disparar sobre o inimigo implica frequentemente disparar também sobre os próprios. Os soviéticos aprenderam, como em Stalingrado, que as unidades de assalto de engenheiros com cargas explosivas portáteis, lança-chamas e granadas de mão eram mais efetivas à escala de edifício do que os tanques T-34, que ficavam presos nas ruas estreitas e se convertiam em alvos estáticos para os Panzerfaust alemães. Segundo um relato de um soldado soviético da 359ª Divisão de Fuzileiros citado em investigações posteriores, a tática de avanço dentro dos blocos, não pela rua, mas através dos muros, demorava mais para gerar terreno ganho, mas demorava muito menos para gerar baixas próprias. Para os primeiros dias de março de 1945, o perímetro defensivo da Festung Breslau havia se contraído, mas continuava sendo substancial. Os alemães defendiam uma linha que corria aproximadamente desde Auschwitz até as proximidades de Grebchen. O front havia se estabilizado de um modo que nenhum dos dois lados esperava. O coronel-general Ferdinand Schörner, comandante do Grupo de Exércitos Centro, havia chegado à conclusão de que von Alphen não era o homem adequado para a fortaleza. Schörner era conhecido dentro do exército alemão como um dos comandantes mais implacáveis com seus subordinados, sua disposição para fuzilar oficiais pelo que considerava falta de determinação. Era suficientemente conhecida para que seu nome gerasse temor inclusive entre os generais que serviam sob suas ordens. Argumentou que a defesa de Breslau necessitava de um comando mais agressivo. Von Alphen, em suas memórias escritas após a guerra, afirmaria que sua destituição se deveu principalmente aos conflitos com Hanke, com quem as tensões haviam sido permanentes. Provavelmente, ambas as razões eram verdadeiras e se reforçavam mutuamente. Em 6 de março de 1945, um avião pousou em Breslau com Hermann Niehoff a bordo. Tinha 51 anos e era um oficial de infantaria, competente sem brilho especial em nenhum sentido, nem brilhante nem desastroso. Assumiu o comando oficial em 8 de março. Herdou uma situação que não tinha solução tática. Sabia disso. Suas opções eram resistir o máximo tempo possível ou capitular. Hanke o faria fuzilar se capitulasse, assim que resistiu.
Para o 8 de março, a linha defensiva decorria desde Auschwitz até Grebchen, uns 4 quilômetros ao sul do centro histórico. Entre essa linha e a Praça do Mercado havia bairros de apartamentos, igrejas, parques, hospitais e mais de 100 mil civis vivendo em porões. Entre 19 e 25 de março, os 22º e 74º Corpos Soviéticos lançaram uma série de ataques de penetração em profundidade. O objetivo era romper o perímetro de um golpe e chegar ao centro histórico. Os alemães o impediram, pero o custo foi elevado. Nesses dias, o trem blindado desdobrou sua maior atividade e as unidades de paraquedistas dos capitães Trotz e Skal foram empregadas como força de reação rápida nos pontos mais comprometidos. O 4º Exército Panzer alemão tentou romper o cerco desde o oeste durante este período, atacando para restabelecer a linha ferroviária para Breslau. A reação soviética foi imediata. A operação fracassou antes de chegar a nenhum resultado. Para meados de março, a guarnição dependia quase exclusivamente do transporte aéreo para tudo: munição, medicamentos, alimentos, cartas. A taxa de perdas dos aviões de transporte continuava aumentando. Niehoff ordenou reforçar e ampliar as defesas em torno do aeródromo de Gandau. A área ficou coberta por uma densa rede de trincheiras, cercas de arame e posições de metralhadora. Essas posições, construídas rapidamente com o que havia disponível, foram ocupadas pelo Kampfgruppe Tilgner, junto com os paraquedistas dos grupos Trotz e Skal, mais vários batalhões do Volkssturm. Em 31 de março, combates locais nas proximidades de Gandau deixaram em mãos soviéticas as vizinhanças de Mariahöfchen e Schmiedefeld. A pista de pouso continuava em poder alemão, mas pelas margens. Nesse mesmo mês, em 20 de abril, o general Niehoff distribuiu chocolates entre suas tropas em honra ao aniversário número 56 de Adolf Hitler. Era um gesto de propaganda interna, um sinal de que a normalidade continuava existindo, de que o Reich continuava, de que o aniversário do Führer merecia ser celebrado inclusive dentro de uma cidade que levava 2 meses sendo destruída sistematicamente. Hitler estaria 10 dias morto para quando Breslau se rendesse. O aeródromo de Gandau era, desde o início do cerco, o ponto mais crítico de toda a defesa. Sem Gandau, a fortaleza morria de inanição. Cada Junkers J-52 que pousava trazia munição, medicamentos, substitutos. Cada um que decolava levava feridos. O aeródromo civil de Gandau, construído antes da guerra no extremo noroeste da cidade para voos regulares de passageiros, transformou-se na artéria vital de 50 mil soldados e 230 mil civis. O general Gluzdowski sabia disso. Para o final de março e primeiros de abril, deslocou o eixo de seu esforço militar para o setor ocidental, com o objetivo principal de capturar Gandau e cortar a ponte aérea. Niehoff sabia disso também. Em resposta, tomou a decisão que os historiadores posteriores qualificaram como a mais dispendiosa e, no fim, mais inútil de todo o cerco. Para construir um aeródromo alternativo na zona da Kaiserstrasse, no norte do centro histórico, foi necessário demolir uma avenida inteira de blocos residenciais de vários andares. Igrejas, escolas, armazéns, casas de cômodos, sobre uma extensão de aproximadamente 2 quilômetros. 60 mil pessoas trabalharam no projeto, entre civis alemães convocados por decreto e trabalhadores forçados poloneses, sem nenhuma possibilidade de negar-se. A construção realizou-se sob fogo de artilharia soviética constante, porque os soviéticos entenderam de imediato o que se estava construindo e trataram de impedi-lo. As estimativas posteriores situam em cerca de 3 mil as pessoas que morreram durante a construção, esmagadas pelos bombardeios ou pelo desabamento dos edifícios que se demoliam. A pista ficou terminada e mal foi utilizada. Para quando esteve operacional, os aviões disponíveis para a ponte aérea eram tão escassos que só chegavam planadores de carga com uma capacidade muito inferior aos Ju-52. 3 mil mortos para construir uma pista que mal funcionou. Em 1º de abril de 1945, domingo de Páscoa, 750 bombardeiros soviéticos sobrevoaram Breslau desde o amanhecer até o anoitecer. Era o maior bombardeio que a cidade havia sofrido até então. A Catedral Gótica de São João ardeu. As igrejas da Ilha Catedral e da Ilha de Areia ficaram destruídas. O quartel-general de Hanke, em ruínas.
A agência de Correios Central, o edifício da Caixa de Econômica, as instalações das SS, tudo ardeu. No setor residencial do Sudeste, 80% dos edifícios que ficavam de pé sofreram danos novos ou foram completamente derrubados. O corpo de bombeiros da cidade, que havia continuado operando durante todo o cerco, perdeu nesse dia 35% de seu pessoal ativo. Mas nesse mesmo dia, algo mais ocorreu. Enquanto os bombardeiros faziam seu trabalho sobre o centro histórico no setor ocidental, o 74º Corpo Soviético lançou o assalto definitivo sobre Gandal. As divisões 350 e 9ª e 112 avançaram com rapidez, superaram as defesas externas e cercaram numerosos focos de resistência no interior dos edifícios circundantes. Na manhã de 1º de abril, o aeródromo de Gandal caiu em mãos soviéticas. A ponte aérea dependia já unicamente dos lançamentos por paraquedas. O assalto do 74º Corpo destruiu grande parte das forças alemãs no setor ocidental. Os defensores foram obrigados a retroceder cerca de 3 quilômetros em poucas horas. A partir desse dia, o suprimento da fortaleza passou a depender do que podia cair em paraquedas dentro do perímetro reduzido, na escuridão, sob fogo antiaéreo. Era uma equação que os logísticos podiam calcular com precisão. A guarnição consumia mais do que recebia desde o momento em que Gandal caiu. A Batalha de Berlim começou em 16 de abril de 1945. Com ela, Breslau deixou de ser uma prioridade estratégica para o comando soviético. O 6º Exército de Gluzdovsky adotou uma postura defensiva durante as últimas semanas de abril. Suas divisões estavam esgotadas. A diretriz de Konev era clara: conter Breslau, não assumir mais perdas desnecessárias para tomá-la. Berlim era a guerra. Breslau era um apêndice geográfico com 230 mil civis e 50 mil soldados dentro que, para efeitos estratégicos, já não importavam. O que substituiu os ataques em toda regra foi a guerra de desgaste sistemático. Bombardeios de artilharia contínuos, operações de propaganda com alto-falantes e lançamento de panfletos, ações locais de engenheiros que a cada noite tentavam destruir uma ponte ou minar uma barricada, franco-atiradores que trabalhavam metodicamente os pontos de trânsito conhecidos. Quase diariamente, milhares de folhetos caíam sobre a cidade informando a guarnição alemã da situação real da guerra. A queda de Königsberg em 9 de abril. O avanço aliado em direção ao Elba pelo oeste, a situação de Berlim. Folhetos assinados às vezes por generais alemães capturados que descreviam as condições do cativeiro soviético e animavam seus antigos camaradas a render-se. Os alemães respondiam com seus próprios panfletos, com suas próprias emissões de rádio, com uma propaganda que já ninguém dentro do perímetro acreditava, mas que todos fingiam acreditar, porque a alternativa de dizer em voz alta que não acreditava levava ao pelotão de fuzilamento. Dentro do perímetro, os combates continuaram durante todo o abril, com ataques locais que os defensores respondiam com a mesma energia exterior que no princípio do cerco, embora com menos homens disponíveis e menos munição por homem. Em meados de abril chegaram os últimos reforços de algum significado. O regimento SS Beslan foi trasladado de outros setores do cerco, junto com elementos da 69ª Divisão. Ranke ordenou que todo homem capaz de carregar uma arma fosse enviado à primeira linha, mas todo homem capaz de carregar uma arma em Breslau em meados de abril incluía já adolescentes de 15 anos e veteranos da Primeira Guerra Mundial de 65 que em outras circunstâncias teriam sido considerados inaptos para o serviço ativo. Em 25 de abril, o perímetro da Festung havia se reduzido de forma substancial. Os soviéticos haviam avançado a menos de 2 quilômetros do centro histórico em vários setores. O Ring, a grande praça do mercado, estava dentro do alcance de artilharia de campanha soviética. Em algumas noites, os cidadãos que dormiam nos porões do centro histórico podiam escutar o som das explosões não como um trovão distante, mas como golpes diretos sobre o solo que se sentiam fisicamente através dos muros. Em 29 de abril de 1945, Adolf Hitler assinou seu testamento político no bunker sob a chancelaria do Reich. Nele nomeava Karl Hanke Reichsführer SS, o posto mais alto das SS, sucessor de Himmler, quem havia tentado negociar por sua conta com os aliados ocidentais e havia caído em desgraça.
Era uma designação no papel, em meio ao colapso total, que outorgava a Hanke o posto mais alto do aparato das SS nas últimas horas de um regime que tinha horas contadas. Hanke recebeu a notícia em Breslau em 5 de maio. Levava semanas dentro da fortaleza supervisionando execuções, enviando mensagens patrióticas à guarnição, fotografando-se com o Volkssturm para as últimas emissões da rádio da Festung. 2 dias depois de receber sua nomeação como Reichsführer SS, Hanke abandonou a cidade. Em 4 de maio de 1945, a Berlim soviética levava já 4 dias sob bandeira vermelha. Em Breslau, os alto-falantes soviéticos emitiam desde o amanhecer uma mensagem em alemão. A guerra estava terminada. As condições de rendição eram favoráveis. Garantia-se a vida dos soldados e o tratamento correto aos prisioneiros. Essa mesma manhã, uma delegação formada por 4 representantes das igrejas de Breslau apresentou-se no quartel-general da Festung. O pastor Ernst Hornig, o Dr. Konrad, o bispo Josef Fersch e o cônego Josef Kramer. Eram os homens que haviam estado celebrando missa em igrejas meio destruídas, enterrando seus paroquianos nos parques, escutando as confissões de soldados que sabiam que iam morrer, escrevendo em seus diários as coisas que não podiam dizer em voz alta. Eram os únicos que dentro da Festung haviam mantido uma perspectiva que não dependia nem das ordens de Hanke, nem das palavras de ordem do partido. Sua demanda era clara, a resistência já não tinha sentido militar nem moral. A cidade estava destruída, a guerra estava perdida. Cada hora adicional de combate era uma morte sem nenhum objetivo alcançável. O general Niehoff os escutou, despediu-os sem resposta definitiva. Pela tarde do mesmo dia, o pastor Hornig repetiu a mesma demanda diretamente diante dos comandantes das tropas. Hanke soube dessas gestões e convocou Niehoff. A conversa foi tensa. Hanke ordenou que se cortasse todo o contato com os clérigos. Ameaçou prender Niehoff. Niehoff, segundo os relatos reconstruídos depois por várias testemunhas, sustentou o olhar. E nesse momento, talvez nesse momento específico, naquela sala, Hanke compreendeu que a fortaleza havia terminado para ele. Durante a noite de 5 para 6 de maio, Karl Hanke chegou à pista da Kaiserstrasse. Em um hangar improvisado o esperava um Fieseler Storch, o pequeno avião de reconhecimento que havia sido guardado para uso do comandante da fortaleza em situações de emergência. Hanke exigiu do piloto que o levasse. O piloto obedeceu. Horas depois, a guarnição de Breslau recebeu uma escassa mensagem. O novo Reichsführer SS havia chegado ao seu destino. Não havia aviso prévio, não havia explicação, não havia despedida. O homem que durante meses havia firmado condenações à morte por covardia diante do inimigo, que havia mandado arrastar um vice-prefeito pelas ruas em um caminhão antes de fuzilá-lo, que havia proclamado que o que teme uma morte honorável morre em desonra, havia partido no único avião disponível sem dizer a ninguém que se ia. O destino final de Karl Hanke é objeto de debate. A versão mais provável, documentada parcialmente em investigações históricas e recolhida na Wikipédia em espanhol com data específica, é que foi capturado na Tchecoslováquia ocupada, em Neudorf, nos Sudetos, e morreu em 8 de junho de 1945 nas mãos de partidários tchecos ou de guardas que o reconheceram quando tentava escapar de um transporte de prisioneiros. Sua esposa solicitou a declaração oficial de óbito nos anos 50. Ninguém encontrou um corpo que pudesse ser identificado com certeza. Com Hanke fora, a última barreira psicológica desapareceu. Na manhã de 6 de maio de 1945, o quartel-general da Festung respondeu por primeira vez às exigências soviéticas. O Estado-Maior da guarnição enviou o capitão von Bruck e o coronel Tisler, chefe do Estado-Maior adjunto, a cruzar as linhas com uma bandeira branca. Esperavam-nos o major Omar Yakaev e o coronel V. Shichin, do 22º Corpo Soviético, na interseção de Strasse der SA e Viktoriastrasse. O encontro foi breve. Ambas as partes acordaram que Niehoff se apresentaria em pessoa para assinar a capitulação. Essa tarde, o general Hermann Niehoff cruzou o fronte acompanhado de seu Estado-Maior.
Foi conduzido à Vila Colônia, quartel-general do 22º Corpo Soviético, no número 14 de Kaiser Friedrich Straße, nos subúrbios do Sul. Uma zona que havia caído em mãos soviéticas semanas antes, quando o combate ainda não havia arrasado esse setor, e que havia sido conservada relativamente intacta. A vila era uma residência burguesa de antes da guerra, com jardim, com móveis que continuavam em seu lugar, com janelas que ainda tinham vidros. Um cenário inverossímil depois de 82 dias dentro da Festung. Os relatos posteriores dos oficiais alemães que acompanharam Niehoff coincidem em que a reunião foi surpreendentemente civil. Os soviéticos serviram vodka e algo de comer. Houve um momento que várias testemunhas descrevem como quase festivo, com o alívio de ambas as partes de que aquilo terminasse. Niehoff acreditou ter negociado condições favoráveis para suas tropas, garantias sobre o tratamento aos prisioneiros, respeito aos feridos. Os termos foram aceitos pelo general Glusdowski. Os termos foram ignorados posteriormente pelas autoridades soviéticas por cima de Glusdowski. Isso não era responsabilidade de Glusdowski. Era a mecânica habitual da rendição no fronte oriental. Às 18h20 de 6 de maio de 1945, Hermann Niehoff assinou a capitulação de suas tropas. Às 21h, as primeiras unidades soviéticas entraram no centro histórico de Breslau. O cerco havia durado 82 dias. Breslau foi a última grande cidade do Reich a render-se, 4 dias depois da queda de Berlim, 2 dias antes da assinatura da capitulação incondicional da Alemanha, em Reims. Niehoff foi levado à URSS como prisioneiro de guerra. Foi liberado em 1955. Von Alphen foi também prisioneiro durante anos. Ambos escreveram memórias depois. Ambos descreveram o cerco a partir de perspectivas que inevitavelmente minimizavam suas próprias responsabilidades e maximizavam as do partido. A realidade, como sempre, era mais complicada que qualquer versão individual. Breslau tinha, antes do cerco, algo mais de 30 mil edifícios. Mais de 21 mil ficaram destruídos ou inutilizáveis, cerca de 70% do parque construído total. Os bairros do sul e sudeste que haviam suportado o ataque principal desde fevereiro eram um campo de ruínas, onde os esquemas das ruas só podiam seguir-se nos mapas do pré-guerra, porque sobre o terreno, os limites entre uma rua e outra haviam desaparecido sob toneladas de cascalho. As baixas militares alemãs durante o cerco estimam-se, dependendo da fonte, entre 5.700 e 13.000 mortos. A cifra de 23 mil feridos aparece em múltiplas fontes com maior consistência. O resto da guarnição foi feito prisioneiro, entre 45 mil dos quais uma parte substancial estava ferida, e vários milhares faleceram nos campos soviéticos durante os meses seguintes à rendição. As baixas soviéticas são difíceis de estabelecer com precisão definitiva. Os documentos que foram desclassificados depois da Guerra Fria apontam para cifras que oscilam entre 31 mil e mais de 60 mil baixas totais, mortos e feridos, durante os 82 dias do cerco. Para uma operação que o comando soviético considerava secundária, o custo foi extraordinariamente alto. O 6º Exército de Glusdowski havia chegado a Breslau com 6 divisões de fuzileiros. Perdeu as mais da metade por baixas acumuladas. As baixas civis são a cifra mais difícil de precisar. As estimações variam de maneira significativa segundo a fonte e a metodologia empregada. Alguns estudos falam de 30 mil mortos entre a população civil durante o cerco propriamente dito. Outros, apoiando-se nos registros eclesiásticos parcialmente conservados e nos relatórios das equipes de limpeza pós-combate, situam a cifra em até 80 mil civis mortos dentro do perímetro durante os 82 dias. Se a isso se somam os mortos durante a evacuação de janeiro, com a estimação de 18 mil apenas no trecho para Kant, e um total estimado de até 100 mil durante toda a evacuação da cidade, o custo humano civil do período janeiro a maio de 1945 em Breslau mede-se em centenas de milhares de vidas. Eram pessoas que em dezembro de 1944 viviam em uma cidade intacta. Pessoas que em sua imensa maioria não haviam tomado nenhuma decisão bélica e a quem se obrigou a pagar o preço das que tomaram outros.
Um relatório elaborado no verão de 1945 por funcionários da administração saxônica estabeleceu as porcentagens de responsabilidade na destruição. O 33% dos danos totais foi causado pelos bombardeios de artilharia soviéticos. Outro 33% pelos incêndios, incluídos os do segundo incêndio de maio. E o 34% restante foi causado pelos próprios defensores alemães. As demolições para criar campos de fogo, a construção da pista de Kaiserstraße, as barricadas levantadas com materiais dos edifícios circundantes, os edifícios queimados deliberadamente ao retirar-se para privar o inimigo de posições. A Festung Breslau destruiu Breslau. Essa é a equação que o relatório estabelece com uma frieza burocrática mais eloquente que qualquer julgamento explícito. O grande arquivo documental do cerco é obra de um homem cujo nome a história geral ignorou, mas que nos círculos de investigação sobre o tema é simplesmente insubstituível. Foi membro das juventudes hitleristas durante o cerco, trabalhou como mensageiro dentro do perímetro e sobreviveu. Após a guerra, construiu uma vida completamente diferente, tornou-se botânico, trabalhou em investigação vegetal, ensinou em uma universidade. Mas em meados da década de 1980, sendo já idoso, começou a recopilar sistematicamente tudo o que encontrava sobre a batalha. Diários, cartas, fotografias, testemunhos de sobreviventes, mapas militares de ambos os lados, artigos de jornal, relatórios de guerra. O arquivo que construiu ao longo de 20 anos ocupa 12.000 páginas distribuídas em 14 volumes e contém 14.000 documentos. Para qualquer investigador que queira compreender o que ocorreu em cada bairro de Breslau em cada data do cerco, esse arquivo é imprescindível. Um conjunto completo pode chegar a custar entre 300 e 1.000 libras esterlinas no mercado de segunda mão. Pesa consideravelmente. O sacerdote Paul Peikert era, em janeiro de 1945, pároco da paróquia de São Maurício em Breslau desde 1932. Tinha 60 anos quando o cerco se fechou. Seus cadernos de anotações, escritos a lápis e guardados nos porões da igreja, são o testemunho mais completo desde dentro da perspectiva civil. Não são documentos de análise estratégica. São a descrição de um homem que a cada manhã, entre as 6h30 e as 8, saía a enterrar a quem tivesse morrido durante a noite, porque essa era a única hora em que os canhões calavam. São a descrição de como sua paróquia foi desaparecendo nome por nome, semana após semana, até que ao final do cerco, os que restavam eram os sobreviventes de uma comunidade que havia sido dizimada. Peikert morreu em 1949, 4 anos depois do cerco. Suas memórias foram publicadas em polonês sob o título Festung Breslau in den Berichten eines Pfarrers e se converteram em uma das fontes primárias fundamentais da historiografia sobre o sítio. O jornalista de guerra soviético Vasily Molinin foi o correspondente principal do 6º Exército durante o cerco. Seu diário, do qual Richard Hargraves extraiu extensamente em seu livro Breslau, 1945, Hitler's Last Fortress, proporciona uma perspectiva que os documentos alemães não podem oferecer. Como viam os soviéticos a resistência, como se descrevia entre os soldados do Exército Vermelho, a tenacidade dos defensores, quais eram as condições das tropas atacantes no inverno de 1945. Suas anotações são, em vários momentos, mais honestas sobre as falhas e sofrimentos do próprio lado do que os relatos oficiais. Os arquivos soviéticos sobre o cerco, durante décadas inacessíveis, começaram a ser desclassificados e traduzidos para o polonês nas últimas 2 décadas, um processo que os investigadores que trabalham sobre o tema continuam utilizando. Roger Moorhouse e Norman Davis dedicaram a Breslau um lugar central em sua obra Microcosm, uma análise da história da cidade ao longo de séculos como caso de estudo das transformações políticas e de identidade da Europa Central. A descrição do cerco em suas páginas iniciais foi, segundo o próprio Hargraves em entrevistas públicas, um dos detonantes de seu próprio trabalho sobre o tema. A cidade que os soldados soviéticos percorreram na noite de 6 de maio de 1945 mal era reconhecível para quem a tivesse conhecido em 1939.
O coração histórico havia sobrevivido em melhor estado relativo do que os bairros do sul, mas estava danificado, manchado de fuligem, esvaziado de seus habitantes. As estátuas continuavam de pé no Der Ring, a grande praça do mercado. As fachadas dos edifícios principais permaneciam de pé, embora marcadas pela metralha e pelos buracos de bala. Nos subúrbios do sul, que haviam sido o teatro principal do combate desde fevereiro, os blocos de apartamentos que em janeiro formavam bairros residenciais animados eram agora muros soltos sobre montículos de cascalho, com os marcos das janelas vazios, olhando para um céu que já não tinha fumaça. Em 11 de maio, 5 dias depois da rendição, produziu-se o que os historiadores chamam de o Segundo Incêndio de Breslau. As tropas soviéticas acederam aos armazéns de vinho e cerveja que haviam sobrevivido ao cerco. O que se seguiu foi um incêndio que se estendeu por dias, alimentado pelo álcool derramado e por uma cidade que era essencialmente combustível. Madeiras expostas, vigas de tetos quebrados, escombros de madeira que o cerco havia deixado empilhados em todas as partes. Segundo as estimações dos historiadores que compararam os mapas de danos de maio e os de junho, esse segundo incêndio causou mais danos ao parque de edifícios que haviam sobrevivido ao cerco do que todos os meses de bombardeios combinados. As chamas arderam durante semanas, alimentadas sem que ninguém as extinguisse sistematicamente, até que simplesmente se ficaram sem material. Os primeiros poloneses chegaram à cidade nos dias imediatamente posteriores à rendição. Vinham principalmente de Lwów e de outras cidades da Polônia Oriental que os acordos de Yalta e Potsdam haviam colocado dentro das novas fronteiras da União Soviética. A Polônia, em termos de mapa, deslocou-se para o oeste, perdia territórios no leste e ganhava os territórios alemães até o Oder-Neisse. Breslau convertia-se em Brockwall. A expulsão dos alemães que restavam na cidade, o processo conhecido em alemão como Vertreibung, executou-se com uma celeridade que os testemunhos dos expulsos descreveram como brutal. A metodologia era direta, uma batida na porta às 6 da manhã, a hora para recolher o essencial, fora de casa antes das 7. Os trens levavam-nos ao oeste, a uma Alemanha devastada onde não havia trabalho, nem casas disponíveis, nem ninguém que os esperasse com nenhum plano. Deixavam-se para trás os móveis, as fotografias, as ferramentas de trabalho, as bibliotecas. Tudo o que não cabia em uma mochila ou em uma mala pequena ficava nos quartos que os poloneses ocupariam em questão de horas. No final de 1945, ainda havia 300 mil alemães na cidade. Em janeiro de 1948, as autoridades polacas declararam oficialmente que Breslau estava livre de população alemã. Ainda restavam 3 mil, retidos para tarefas para as quais não havia trabalhadores poloneses qualificados suficientes. A reconstrução foi lenta e assimétrica. Os tijolos recuperados dos escombros de Breslau, milhões de unidades empilhados em filas intermináveis, não se usaram para reconstruir Brockwall. Foram carregados em trens e enviados a Varsóvia, que também necessitava ser reconstruída do zero após sua própria destruição sistemática em 1944. A cidade que recebeu os tijolos era a capital. A cidade que os cedeu demoraria décadas para recuperar-se. Até meados dos anos 50, extensas zonas do que havia sido o Breslau residencial do sul continuavam sendo terrenos vazios ou montículos de escombro sem limpar. Os edifícios de blocos de estilo soviético que se construíram depois para substituir os bairros destruídos ainda marcam hoje essa faixa da cidade com uma arquitetura que não disfarça sua época. O que sim se reconstruiu com uma dedicação que a historiografia polonesa tem reconhecido amplamente foi o centro histórico. O Der Ring, a Praça do Mercado, foi restaurada pedra por pedra até recuperar a fisionomia dos séculos anteriores. Os edifícios que haviam perdido seus andares superiores nos bombardeios foram reconstruídos. A catedral voltou a ter suas torres. Os campanários que haviam ficado truncados pelos bombardeios foram reconstruídos décadas depois, alguns já no período pós-comunista. Em 1948, as autoridades comunistas polonesas organizaram em Brockwall a Exposição de Territórios Recuperados, que atraiu mais de 1,5 milhão de visitantes em 3 meses e pretendia celebrar a incorporação dos territórios ocidentais à Polônia.
Era propaganda, mas era também, em sua dimensão prática, uma declaração de intenção sobre o futuro da cidade. Nos anos 70 e 80, Rockwell converteu-se em um dos centros do movimento de oposição ao regime comunista na Polônia. A cidade que havia sido alemã durante séculos, que havia sido arrasada, que havia sido repovoada por poloneses deslocados de seus próprios lares, gerou em seus filhos adotivos uma identidade nova, uma lealdade construída não sobre a herança, mas sobre a experiência compartilhada. Os jovens poloneses que cresceram em Rockwell nos anos 60 e 70 não haviam nascido ali, seus pais tampouco. Mas a cidade lhes pertencia da única maneira em que as cidades acabam pertencendo a alguém, porque haviam decidido ficar. Quem visita Rockwell hoje encontra uma cidade universitária dinâmica com uma das populações mais jovens da Polônia. Os bondes circulam de novo por ruas que em 1945 estavam bloqueadas pelos bondes tombados da guarnição. A Praça do Mercado, reconstruída, é um dos espaços urbanos mais bonitos da Europa Central, com cafés nos portais e turistas que fotografam os edifícios góticos coloridos. Debaixo do Parque Szczytnik, onde na pós-guerra se enterraram corpos nas zonas que não chegavam aos cemitérios, há raízes de árvores que crescem entre estratos que os arqueólogos não têm incentivos para escavar. O bunker sob o antigo edifício da Luisenkirche, onde von Alphen e Niehoff dirigiram a batalha em suas últimas semanas antes de trasladar o comando, foi parcialmente restaurado. A última vez que foi documentado por visitantes externos, uma parte de suas galerias servia como local noturno temático soviético. A história tem suas próprias formas de ironia. O antigo aeródromo de Gandau, pelo qual combateram e morreram milhares de pessoas na primeira semana de abril de 1945, é hoje uma zona verde e um parque de exposições ao noroeste da cidade. Sobre o que foi a pista de Kaiserstraße, construída com os escombros dos edifícios demolidos e com 3.000 mortos enterrados simbolicamente nos alicerces de sua história, estendem-se hoje avenidas da Wrocław moderna. Breslau foi a última grande cidade do Reich a render-se. Resistiu quando Viena já havia caído. Resistiu quando Berlim agonizava em suas últimas horas. Resistiu 2 dias mais que o fim da guerra na Europa. Esse fato, essa resistência até o último segundo, não foi um ato de valentia coletiva espontânea. Foi o resultado de um sistema que executava seus próprios civis por ondear uma bandeira branca, que abandonou 700.000 pessoas no frio de janeiro sem transporte nem provisões, que construiu uma pista de pouso com mão de obra forçada sob o bombardeio inimigo para que o homem que a ordenou construir a usasse para fugir num único avião disponível. O cerco de Breslau figura na lista dos episódios de combate urbano mais intensos da Segunda Guerra Mundial junto a Stalingrado, Budapeste, Manila e Berlim. Com uma diferença: em nenhum dos outros casos a resistência da cidade foi sustentada por um único homem, cuja motivação principal parecia ser, em muitos momentos, o medo de ser ele mesmo executado se não sustentasse a linha que havia prometido sustentar. Hanke tinha medo de Hitler. Os soldados tinham medo de Hanke. Os civis tinham medo de soldados. E todos tinham também medo dos soviéticos. O medo, levado a uma escala suficiente e sustentado o tempo suficiente, pode fazer resistir uma cidade durante 82 dias. O que não pode fazer é construir nada duradouro quando termina. Em 7 de maio de 1945, quando o mundo começava a processar a capitulação geral da Alemanha, os muros de Breslau ainda cheiravam a fumaça. 2 dias antes, era ainda a última fortaleza do Reich.